o tipo de violência que você sofreu, como você sofreu, tá? Já contou isso outras vezes. Sei que é uma história muito difícil. É difícil. A violência aconteceu comigo a partir dos meus 7 anos de idade. Eu tenho na minha memória, estou com 50 anos, e eu tenho na minha memória até hoje a primeira vez. Porque eu acho que a maneira que foi, para mim, foi a pior forma de violência. Foi a violência que vem através de carinho. É a pessoa que você acha que tem que te proteger, vem com carinho, né? Você confia, e começou os abusos, né? Começou os toques. E eu lembro até hoje. E é muito ruim quando eu lembro, né? Porque eu confiava, porque eu sentava no colo, eu deitava no colo, né? Confiava. E ali começou os toques. Com os toques vem o sentimento, que a gente não entende com 7 anos de idade. E na minha época, é que a gente não entendia mais, porque não entendia mesmo, porque não se falava desse tipo de assunto com criança. Os pais tinham vergonha de orientar, de falar o que pode, o que não pode, falar a real, como a gente fala hoje para os nossos filhos. Hoje eu tenho um filho de 12 anos e eu falo a real para ele. Talvez por eu ter passado por isso, eu falo a real para o meu filho. Não deixa botar a mão aqui, não tem carinho. Abuso não é carinho, porque a gente tem que frisar isso para as crianças. Abuso não é carinho. Tocou nas partes íntimas, nas partes proibidas, tem que falar não, tem que gritar. Se insistir, tem que gritar, falar que não quer, que não é para fazer. Né? E comigo aconteceu assim. E dali, dos carinhos, passou por uma parte física, mas... Ele te agredia? Não agredia. Era tudo ali no, tudo no amor, no carinho. amor, no carinho. Que eu acho que a maior covardia é essa. Com certeza. É muito covarde. Então começou, e não era só comigo, minhas irmãs também passavam. Só que no começo ninguém sabia de ninguém. A minha irmã mais velha, eu fiquei sabendo depois da gente já era adulta. Que a gente relatando tudo, e hoje ela é uma pessoa totalmente durona, rígida, tem o jeito dela de lidar, que muita gente, as pessoas não entendem por que a gente é assim. E como é que foi que você conseguiu pedir ajuda? Como é que foi que você conseguiu entender? Eu não pedi ajuda, e isso foi passando dos meus 7 até os meus 13 anos. Foi no momento que eu troquei de escola. Porque eu estudava numa escola grande. E escola grande, sabe o que é tudo espalhado, né? As amizades. E quando eu fui para uma escola pequena, e nessa escola pequena eu tive amigos, aquele núcleozinho de amigos, e ali amigas, e conversa, e não conversa, às vezes surgia certas coisas e eu falei. E ali eu tive força para poder dizer não, sair de perto. Fui morar numa casa que tinha várias saídas. Então ele entrava por uma porta, eu saía por outra, ficava sentada no quintal, né? E assim eu consegui me desvencilhar disso, né? Fugir disso, porque não havia uma imposição, igual eu vejo por aí muitos que seguravam ali, não. Então eu consegui sair desses abusos. E era horrível, né? As coisas que pedia para me fazer, a mim botar a mão, para mim era ruim. Hoje eu tenho até hoje. E o estoque que ele fez em mim, que hoje eu tenho problema de saúde por causa do estoque que me machucava. Né? Eu tenho até hoje esses problemas de saúde, tomo meus remédios e fico bem. Né? Às vezes dá algumas crises, algumas coisas no corpo, né? E conforme vai passando a idade, até ir médico eu tinha vergonha de falar, de tocar no assunto. Né? Mas hoje, graças a Deus, né? Eu estou aprendendo. E o que me deu força para mim poder falar foi eu vendo os relatos. Eu vendo aquelas meninas lá no Empoderadinha, quando eu fui lá na posse, eu vi aquelas meninas, algumas até dando os relatos de abuso delas. Meu Deus, hoje elas têm esse todo amparado que eu não tinha na minha época. Né? A gente era abusada. Eu tenho várias amigas minhas que... Quando a gente conversa isso aí, eu tenho várias amigas minhas que foram abusadas. Eu falei assim, meu Deus. Outro dia eu fiz o cabelo de uma cliente que a filha foi abusada. Ela foi abusada quando era pequena. E agora, depois de anos, ela descobre que a filha dela, que tem 12 anos, com 4 anos, foi abusada pelo tio. Com 4 aninhos. Meu Deus, como assim? Ela só falou quando ele morreu. Ela relatou para a mãe. Isso é uma criança de 4 anos. Né? E eu vendo tudo isso, eu falei assim, não, eu tenho que falar. Eu tenho que falar, eu tenho que alertar, eu tenho que lutar contra isso. Né? Eu tenho filho,
Eu preciso de avisar, a gente tem que gritar. As mães têm que acreditar na palavra do filho. Tem mães que não acreditam, acham que está mentindo, está inventando, é coisa da cabeça, né? E às vezes a pessoa é abusada, fala, às vezes não fala porque sabe que vai continuar convivendo com aquela pessoa dentro de casa. Aí o medo, né, de falar. O meu medo de falar para minha mãe não era nem medo da minha mãe fazer alguma coisa contra mim, era medo da minha mãe passar mal e morrer. Eu não contei que eu tinha medo de causar uma coisa ruim nela. Né? Porque minha mãe era muito do bem, minha mãe era uma pessoa muito boa, que trabalhava muito para sustentar a família, né? E ele, por ser uma pessoa assim que era conhecido, né? Ele já teve várias academias e tudo, então ele, por ser conhecido, tinha medo de também das pessoas achar que era mentira minha, né? E tem pessoas que hoje vão saber, provavelmente vão saber, que uma hora as pessoas vão saber. E vão achar que é mentira minha, porque ele ajudava pessoas também, né? Mas dentro de casa era uma outra história, né? Então isso foi muito ruim na minha infância. Isso contribuiu muito para as minhas inseguranças na adolescência, na época de jovem. Eu não confiava em ninguém. Quando comecei a namorar tarde, né? Enquanto minhas amigas, tudo mais nova, tudo namorava, eu já era mais retraída. Eu tinha medo de me aproximar de pessoas, né? E isso depois de... Fui me casar já com 37 anos de idade, né? Eu fui mesmo entregar, mas isso depois... meus relacionamentos bons começaram depois que eu fiz uma regressão, sabe? Mas de vez em quando a gente lembra, de vez em quando a gente fica recaída, né? Que por várias vezes eu perguntava para Deus por que tinha que ser eu, né? Porque minhas amigas tinham pais maravilhosos, que elas podiam sentar no colo, que elas poderiam confiar, e eu não tinha isso, eu não confiava. Quando né? você falou que acabou aos 12, né? Os Aos abusos. 13 anos, por aí. Como é que foi que ele parou? Parou, porque conforme eu fugia... você começou a impor o limite. Eu comecei a impor o limite, comecei a falar não, né? Não deixar. Eu sabia que eu ia ficar em casa sozinha. Se ele chegasse, entrasse, eu já saía para outro canto, entendeu? Mas nunca tocaram no assunto, agiam como se nada tivesse acontecido? Não, nada tivesse acontecido. Eu fui 25 anos eu fui morar sozinha. Porque assim, tipo, para ficar longe, porque acabou o abuso físico, mas o psicológico ficava, que era as piadinhas, eram as coisas que às vezes eu tinha que ouvir, entendeu? E muitas brigas, confusão, eu comecei a bater de frente, entendeu? Então, assim, o que aconteceu? Eu comecei a levantar mais a cabeça e não deixar. Sim. Entendeu? Então, aí fui morar sozinha, passei um período morando sozinha, tudo direitinho, passa-se muita dificuldade, né? Você não confia em ninguém, nem amizade você acaba confiando, porque você fica uma pessoa muito, se fica autoprotegendo de tudo, né? E isso aconteceu muito comigo, né? E até profissionalmente, tudo que eu ia fazer eu não conseguia terminar, porque, né? A gente fica insegura. Né? E depois que eu fiz essa regressão, então minha vida começou a encaminhar mais. Eu consegui terminar cursos, eu consegui trabalhos, trabalhava, fazia as coisas que eu gosto de fazer. Né? E hoje, graças a Deus, né? Eu vim conhecer o Empoderadas, que para mim poder ter coragem de falar, foi eu vendo outras pessoas, como a própria Nayara Ellen, né? Que a história dela me comoveu muito. Meu Deus, ela sofreu isso tudo e tá botando a cara dela. E como é que foi que você conheceu Empoderadas? O seu pai é o faixa preta? É o faixa preta, eu conheci por lá. Falaram que ia ter, né, ajuda. Hoje eu tenho o acolhimento das psicólogas, né? Uma vez por semana e isso me ajudou muito a me posicionar, o acolhimento. Né, de advogada também já tive, né, que eu tive problema com meu sobrinho lá em Arraial do Cabo, né, com a minha irmã, aconteceu um problema lá, e talvez ela passou pelo problema dela lá porque ela não soube se posicionar, ela não soube reagir, né, e acabou que ali foi ruim para ela, que ela teve um namorado que tentou abusar do filho dela e ela não conseguiu se posicionar, ela tipo assim deixou para lá,
E acabou que ela ficou como cúmplice, né? Não foi um abuso, mas foi um abuso porque foi psicológico, porque ele viu certas coisas que não era para ele ver. Um menino de 11 anos, né? Que já tem problemas também. E eu tive ajuda, orientação de advogados para lá também, que eu consegui, né? Orientações, né? Do que fazer. Né? Então isso foi me ajudando muito. Então hoje, graças a Deus, eu estou me encaminhando, mesmo com 50 anos, que às vezes a mulher, ela acha que já passou e ela se enterra nesse problema ali, ela não vive mais. Tem umas que não se relacionam com homens, com outras pessoas, não tem uma vida de felicidade. Hoje, graças a Deus, posso dizer que eu sou feliz, tenho meu esposo, tenho meu filho, tenho minha casa, tenho meu trabalho, né? E tem umas que não, elas se enterram, elas não vão para frente, né? E eu falo, nós temos que levantar a cabeça, nós temos que seguir, nós temos que falar para outras pessoas. Quem sofreu isso na infância, que hoje está numa idade igual eu estou, tem hora, gente, tem muito tempo ainda. Enquanto a vida, há esperança de você se levantar, de você se reerguer e ser alguma coisa, né? Não deixar que esse problema do passado venha influenciar no que você vai ser ou no que você é, né? Que infelizmente algumas não conseguem, né? Se precisar de apoio, vá procure um polo Empoderadas, procure um polo, pede ajuda, fale com outras mulheres lá, você vai encontrar mulheres que já passaram ou igual ou pior. E vai ter apoio, você vai ter apoio, você vai conseguir. Tem os cursos que algumas às vezes ficam com medo de falar porque não tem um emprego, não tem uma profissão, né? E eu tenho visto tantas pessoas que estão conseguindo trabalhar através dos cursos que estão fazendo por Empoderada, estão conseguindo tirar o sustento, né? E é muito bom por isso. Né? Igual no Empoderada, eu fiz o curso de panificação, que eu gosto muito, né? Ensinou a gente a fazer uns bolinhos, que dá para você financeiramente fazer bolo para fora, entendeu? Sem precisar sair de casa, né? Sem precisar sair de casa, né? Até mesmo os cursos de trança, não precisa de você e a pessoa pode ir atrás de você. Então, isso ajuda muito. Então, eu falo para todas, procure ajuda. Hoje em dia tem, na minha época não tinha, mas hoje em dia tem essa ajuda. Entendeu? Então, eu sou muito grata a Deus pelo meu trabalho, por tudo isso aqui, que graças a Deus tem acontecido para que eu possa dar a minha voz para outras crianças que às vezes a mãe nem sabe, a mãe trabalha tanto e nem sabe. E a gente passar a olhar direitinho para os nossos filhos, pelas atitudes, olhar mesmo. Quando eu falo olhar físico, parar ali e olhar para o meu filho. Por que que está assim? Por que que está mais triste? Era quietinho, agora está muito agitado. Olhar, porque tem pessoas que não têm tempo, a corre do dia a dia, não deixa olhar. E tem que olhar, né? Temos que cuidar mais das nossas crianças. E quando você entrou no programa? Eu entrei em agosto, né? Agosto de 2023. Qual foi o maior desafio para você dentro do programa, já dentro das aulas de tatame, que você provavelmente fala? Olha, teve uma aula que foi aula de defesa pessoal, da parte de quando segura no pescoço, assim. Eu fiquei com uma fobia, nem meio assustada, né? Mas foi muito bom. Eu vi que outras mulheres também ficaram meio assustadas. Mas foi muito bom e assusta um pouquinho, né? Porque é igual eu, fora do peso, eu não vou conseguir, né? Às vezes pensa, não vou conseguir, e está sendo muito bom. As meninas de lá, a Ana, a Bruna, o Bruno, eles têm sido tão atenciosos com a gente nas aulas, que assim, a gente acaba sendo uma família, né? Se diverte um pouquinho, vai para lá, ri um pouquinho, tem umas mais engraçadas, né? E vai, aprende, sabe que a gente pode, que você ali você acaba aprendendo que você pode, né? Que a gente pode tudo, que a gente vai aonde a gente quiser, a gente é o que a gente quer ser, entendeu? Então isso aí é muito bom, o Empoderada tem sido muito bom para mim. Quais são os outros pontos que você consegue passar pra gente em relação à sua melhora de vida, assim, depois que você entrou no programa? Sua autoestima, sua autoconfiança, eu me
voltei a me relacionar mais com pessoa. Eu era uma pessoa que eu quase não estava saindo de casa, nem estava parada, não estava trabalhando, eu não estava nem com salão mais, porque não estava mais, estava parada e achando que eu não ia voltar mais para o trabalho. Na minha cabeça eu não voltava mais para trabalhar. Aí depois que eu comecei a ir às quarta-feiras para lá e ver, me movimentar, quando eu comecei a ver, comecei a conversar com a psicóloga, muitas coisas que às vezes as pessoas não querem conversar com o psicólogo. Eu comecei a conversar com a psicóloga que eu expus todos os meus sentimentos, tudo que estava em mim, e que elas chegaram e falavam para mim, não, é assim assado, não, você não está errada, é normal, porque tem coisa que às vezes a gente acha que é anormal, né? Ela, não, isso que você está passando não é normal, e eu passei a me ver mais de maneira diferente. Como ser humano, me movimentando, que eu achava que eu ia ficar lá, pra mim, tá bom, a vida já foi. Já foi, que tinha que ser, mas não, gente. Enquanto a vida, você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Hoje eu sou mais, né, consigo me sair mais, consigo me relacionar mais, e está sendo muito bom para mim. Quais são os conselhos que você daria para as mulheres que estão passando ou passaram por algum tipo de violência? Olha, o conselho que eu digo para elas, vocês não têm culpa. Vocês não são culpadas de nada, porque muitas das vezes a mulher se acha culpada. E às vezes o abusador ele consegue colocar isso dentro da cabeça dela, que ela é a culpada, que foi por causa dela. Muitas das vezes é por causa da roupa que você usou, é por causa, bota tudo em cima dela. E algumas pegam isso, ficam com aquele sentimento de culpa. Foi por minha culpa. Não, eu estou passando isso porque eu mereço. Não, não merece. Ninguém merece ser abusada. Ninguém merece, ninguém tem culpa no abuso. Você pode ser o que você quiser, você pode andar com a roupa que você quiser. Não dá direito para ninguém tocar e abusar, não dá. Isso como criança, você pode dançar, você pode fazer o que você quiser. Isso não dá direito de ninguém abusar da pessoa, né? Tá ali em defesa, tá exposta. Não, não existe isso, não dá direito. Ninguém tem que tocar em ninguém, né? Sem que a pessoa autorize, né? Ninguém tem que ser abusado. Então, conselho, levante a sua cabeça, siga em frente, tá? Procure ajuda, fale, não cale, tá? Porque muitas das vezes elas se calam, elas ficam quietas lá delas, elas não falam, elas sofrem aquilo sozinha, não sofram sozinha. Procure ajuda, procure um polo de empoderada perto, tem vários espalhados, todo o Rio de Janeiro tem espalhado o polo de empoderadas. Você vai encontrar alguém que participa, vá para a internet, ligue, chame as suas amigas e procure ajuda. O conselho que eu procure ajuda, não fique sozinha. Tá? Nada, enquanto tem vida, você tem a oportunidade de estar se levantando e você vai ter esse apoio em Empoderadas. Isso com certeza tem.